Boa noite aí a todos, todas. Como o Afonso falou, essa mais uma sessão do Cineclube Casas Casadas, né? Organizado pela ABC Cursos de Cinema. Nós estamos chegando aqui finalizando o terceiro mês, né? Terceiro mês de sessões contínuas, todas as segundas, já com um volume de material muito bom, porque, como também disse o Afonso, essas reuniões são gravadas e acabam ficando como arquivo de memória para as pessoas, inclusive, consultarem. E, enfim, isso tem deixado a gente muito feliz ter essa ação de resistência cultural durante esse período tão difícil para todos nós que nós estamos vivendo. E hoje, o filme que nós vamos comentar é Os Inconfidentes, Joaquim Pedro de Andrade, e nós temos aqui o Eduardo Escorel, que foi montador do filme, roteirista também, a Alice de Andrade, filha do Joaquim, o Carlos Gregório, ator do filme, eu no quadradinho meu aqui, eu não estou vendo todo mundo, mas então a Meire Oliveira Silva, autora de livros que tratam do vínculo entre a poesia, que inspirou muitos dos filmes do Joaquim, mas, sobretudo, O Padre e a Moça e Os Inconfidentes. Enfim, então acho que a gente vai ter um papo muito além de todos os nossos convidados que estão aqui. Eu vejo que é um grupo que já está chegando a 30 pessoas. E eu só lembro que enquanto as pessoas, uma pessoa estiver falando, tentar manter o microfone desligado para não ter interferência. E também, quem quiser pedir a palavra, lá em cima no quadrinho aí do Teams, tem uma mãozinha. É evidente que os participantes que vão debater o filme podem entrar a qualquer momento, mas quem tiver pergunta, dá um clique lá, que eu estou acompanhando aqui, me facilita para fazer essa condução. Então, antes de abrir, eu queria fazer uma observação, que esse é um filme que eu vi estudando como ainda estudante de cinema, e meados dos anos 80, e eu vi numa cópia muito... O filme me surpreendeu muito, né? Sobretudo pelo seu início, que, enfim, aquela imagem das vísceras com as moscas e um corpo caindo e dizendo sempre chega mais um, e daqui a pouco entra o letreiro com o Antônio Carlos Jobim cantando Aquarela Brasileira, quer dizer, em menos de 5 minutos, um volume de informação que já é como se fosse uma sacudida no espectador para já entrar no filme, e depois um final também esplendoroso, onde se retorna a esse tema das vísceras com as moscas, né? Mas que são usadas imagens de arquivo, e uma coisa que eu nunca me esqueci foi o enforcamento e, de repente, aparecer aquele conjunto de crianças assistindo aquela encenação, foi algo que me marcou muito. Mas eu queria, antes de passar a palavra para a Alice, chamar a atenção para esse aspecto, né? Do tempo, da mudança. Eu revendo o filme agora, numa cópia muito boa, digitalizada, o filme ganhou, sobretudo na sua fotografia, no seu impacto das cores, do colorido, algo que eu não tinha percebido. Ele se tornou mais vibrante. Ele era um filme que, para mim, pedia um mergulho soturno, difícil, naquele processo dos Altos da Devassa, e de repente eu vi que tinha uma luminosidade, uma clareza, aqueles figurinos coloridos do Anísio Medeiros, também, que chegaram a me remeter, não sei se é equivocado ou não, mas ao Macunaíma. Então eu sempre gosto de, como a gente faz essa reunião da ABC, e temos aqui muitos estudantes de cinema, e pessoas que atentam, né, para essa questão da transição da imagem, da observação da imagem, como ela também contribui e interfere na nossa fruição artística ao longo dos anos. E eu passo, então, para começar a palavra para Alice, para falar sobre o filme, sobre o processo de restauração também, sobre se tudo isso que eu falei aqui faz sentido. Boa noite, Alice. Boa noite a todos, muito feliz de estar aqui, também agradecer a ABC por mostrar o filme, que é um filme muito importante para nós todos, né, e para o Brasil, e que tem uma pertinência excepcional nesse momento. Eu realmente tive à frente desse processo de restauração e
na verdade, o filme, eu fiz um trabalho grande de conseguir o material original, né? Então eu consegui, através de muitas tratativas com a RAI, a Rádio Televisão Italiana, que era coprodutora, que era produtora do filme, né? O dinheiro veio inteiramente da RAI. Esse filme faz parte de uma série de projetos que se chamava O Sonho Tirado da Gaveta, algo assim, né? Eram filmes de baixo orçamento e nos anos 70 a Embrafilme, o Golbery, se não me engano, né, incitava todos os cineastas a fazerem filmes históricos, e esse filme, então, meu pai conseguiu encaixá-lo nesse veio, apesar de ser um filme altamente subversivo, o Eduardo vai falar disso, e ele foi inteiramente feito com esse dinheiro da RAI, e eu negociei muito, foi bem difícil, né, conseguir pegar o negativo na Itália para escaneá-lo e então restaurar o filme a partir disso. Os créditos foram restaurados a partir de um interpositivo que havia aqui, né? Por isso os créditos têm uma qualidade bem pior do que, né? Tem marcas, né? Tem riscos que a gente não conseguiu tirar com o digital e o resto vem do negativo original. E quem acompanhou todo esse processo das cores, né, da marcação de luz, tá, foi o próprio fotógrafo, Pedro de Moraes. Então, eu realmente não sei, Eduardo poderá falar melhor do que eu, se as cores foram muito avivadas nesse processo aí da restauração digital. Mas a gente sempre tentou, né, manter o filme ao máximo perto da sua condição original. Acho que Eduardo pode falar o que ele sente a respeito disso. Perfeito. Eduardo, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Não sei se a questão é a questão mais relevante em relação ao filme. Obviamente, eu diria que o Alfonso está aqui e o César Moraes estão aqui. Acredito que concordam comigo que existe uma diferença grande entre um filme projetado na tela, uma cópia, e antes de ver uma cópia que foi e a comparação, na verdade... Afonso, Coral, Alice, Dé. Gente, olha só, alguém está com o microfone ligado e a fala do Eduardo está picotando um pouquinho. Pois é, desligue seus microfones, por favor. Não está dando para entender. Não está, Eduardo. Continua. É uma banda, essa coisa da internet, mas a gente está te ouvindo bem. Eu estava tentando, pegando a deixa aqui, dizer que existe uma diferença muito grande entre uma cópia em película e uma que foi restaurada digitalmente. Além dessa diferença, na versão para quem viu o filme e anos depois participa do processo de restauração, mas para quem assiste o filme, a memória é muito traiçoeira, digamos assim. Eu acho muito difícil fazer comparações entre filmes que foram, especialmente filmes coloridos, foram restaurados digitalmente. Eu acho que há uma tendência, em termos de fixidez, em termos de limpeza, a tal é praticamente imaculada. Mas não vejo que isso seja um grande problema. Quer dizer, é uma outra tecnologia. E acho que nós temos que estar
as características e dar graças a Deus que os filmes podem ser restaurados e salvos em condições boas. Em relação a esse ponto, acho que é isso que eu diria. Não sei se vocês querem passar bom ou se tenho mais uns segundos para não, acho que você pode continuar a falar. Eu acho que esse aspecto já foi observado, a questão da cópia, e a gente pode passar para outras questões mais relevantes sobre o filme. E eu queria que você falasse do processo desse filme, né? Que você participou tão ativamente do roteiro à montagem, né? Que enfim, são dois momentos completamente diferentes do filme. É importante as pessoas terem noção do que representou para o Joaquim fazer, que ficou pronto em 1972, quer dizer, na comemoração dos 150 da independência do Brasil, comemoração para a qual o filme oficial, que foi o Independência, produzido pelo Oswaldo. E, de certa maneira, os Inconfidentes. A anti-oração oficial foi uma espécie assim de uma coisa muito especial que pudesse. Aquele era um período de repressão violenta no Brasil, exigia uma coragem fazer um filme que tratava diretamente da questão da tortura, que tratava diretamente do papel dos intelectuais num processo revolucionário. Eram temas muito histórica e atualizados com a sequência daquele final, que de repente no final do filme, depois do enforcamento, o filme corta cenas de uma comemoração do dia de Tiradentes, trazendo o filme para o presente de uma maneira muito impactante. Ao mesmo tempo, é um filme que lia duas tendências muito fortes, a meu ver, nos filmes do Joaquim, que é, de um lado, o que eu chamei uma vez de filmes de amor filial. O filme tem esse aspecto, o filme ao pai do Joaquim, e com uma que não é comum filho escrever em relação pai publicamente, a legenda é MF de Antônio, com muito amor. Então, tem uma declaração explícita, amor filial, e se passa em Ouro Preto, cidade pela preservar. O Dr. Rodrigo dedicou. Do outro lado, é um filme iconoclasta. O sentido é o anti-independência ou morte, em vários sentidos. No sentido, desde a cena, logo no início, em que o Sério, né, o traidor, entra na banheira com o governador, que é também uma cena inesperada, o mínimo que se pode dizer, que eu estou chamando de iconoclastia, o que o Ricardo mencionou, que é a utilização da música. Não só o Tom Jobim, né, como também o João Gilberto, uma música do Agostinho Lara. Então, o filme... E outros aspectos, essa da Dona Maria I, quando os inconfidentes são presos, a aparição de Dona Maria I no Brasil. Então, o filme tem faz parte desses filmes muito ligados à relação dele. E, ao mesmo tempo, é um filme em relação à própria obra dele, uma espécie de radicalização de certos aspectos e de radicalização
crítica que só foi possível fazer porque contou com financiamento, como eu disse, totalmente externo. Eu queria fazer um pequeno reparo, dizer que a cena não é de arquivo, a cena que ele chamou de vídeo foi filmado, tanto no início como no final, aquelas carnes, que não propriamente vísceras, com moscas, foram filmadas num matadouro. Joaquim, não são cenas. E eu vou ficar por aqui, ouvir vocês falarem, depois eu posso comentar mais alguma coisa. Tu viu o Carlos Gregório, ator, que faz o papel do Moacir, e é um filme muito especial também, do ponto de vista da interpretação. Tem um elenco excepcional, e o Joaquim era uma das características dele, entre outras, era um grande diretor de ator. Ele tinha um jeito muito de dirigir atores, e o filme tem um de atores excepcional. Então, eu fico por aqui, por tempo. Não, perfeito. Eu me referia às imagens de arquivo, não das vísceras, mas aquelas imagens de arquivo que aparecem no final do filme, de celebrações, data de... Eu entendi que referindo às vísceras. Não. Mas o que me chamou a atenção é que eu não tinha tido, na primeira vez, tanto impacto como tive agora. Parecia que estava meio marrom, sei lá. Mas, enfim, isso a gente já tratou, que era a questão do restauro. Mas você, Eduardo, falou uma coisa muito importante sobre a atuação dos personagens. E eu queria ouvir o Carlos Gregório, porque em determinados momentos parece que cada ator seguiu uma linha própria de atuação. Quer dizer, muitas vezes a gente vê uma harmonização da interpretação, mas, enfim, quando chega naquele momento da prisão de todos eles, cada um do seu, no seu tempo, né? E o personagem do Carlos Gregório é um personagem que me parece muito sofisticado, porque tem um sofrimento na cabeça ali que ele tenta traduzir também em palavras, no corpo. É muito interessante. Cada um compõe um estilo de interpretação próprio que, evidentemente, na concepção geral, traz um resultado muito impactante. É por aí, Carlos? Tem que ligar só o som. Oi, estão me ouvindo? Sim. Ok. Eu revi o filme hoje, fiquei realmente impactado, porque eu não via o filme há muitos anos, e eu fiquei impactado com o filme. Assim, eu sempre gostei desse filme, mas hoje eu achei ele absolutamente incrível, eu fiquei assim, perfeito. Enfim, mas vamos falar da interpretação. Ali, esse filme, ele tem um elenco que é um elenco raríssimo de você juntar, né? Foi para mim uma oportunidade muito grande, sendo um ator jovem, chegar em Ouro Preto e encontrar aquele bando de colegas assim que eram assim alguns mitos meus, né? Como Luiz Linhares, que é um ator que ficou pouco conhecido, então, mas era um ator de teatro excepcional, né? Que eu tinha visto na montagem original da Toda Nudez Será Castigada, com Cleide Diáconis, enfim. Depois eu tive chance de fazer teatro com ele. E Wilker, e Fábio Sabag, e Grey, e Pereio, e Carlos Kreber, e Nelson Dantas, né? Então era um elenco excepcional. Você vê que cada um ali dá uma contribuição. Fernando Torres, né? Dá uma contribuição para o filme incrível. E todos atores de muita personalidade, talvez por isso não tenha essa homogeneização da interpretação, e nem o Joaquim parecia muito interessado nisso. Eu tive a felicidade de fazer um segundo filme com o Joaquim, que foi o Guerra Conjugal, depois dos Inconfidentes, e eu tinha um papel importante no filme, e sempre essa história da direção de atores, né? O que é a direção de atores?
E eu depois de fazer o Guerra Conjugal, eu defini para mim o que era direção de atores, que era boa direção de atores, que foi o que eu encontrei com o Joaquim. É o diretor que sabe o que quer e que conhece o seu conteúdo assim até o osso e te transmite isso. E a gente, como ator profissional, a gente tem a obrigação de realizar. A função da gente é realizar aquilo. E principalmente no Guerra Conjugal, que a gente trabalhou muito próximo, né? Eu pude usufruir disso, que era um diretor que dizia, ele ia até, ele ficava, dizia assim, não, Carlinhos, não é bem assim, é mais uma coisa assim, tá? E ele ia dizendo o que ele queria, e só ficava satisfeito quando você dava o que ele queria. A gente ia afinando o instrumento ali para chegar aonde ele queria que a gente chegasse. Esse para mim é a grande direção de ator. É o diretor que tem o domínio do conteúdo que ele tá, e o Joaquim tinha, né? O Joaquim, esse filme eu fiquei hoje muito impressionado, eu já era impressionado, mas hoje fiquei muito impressionado com o roteiro do filme, com a coerência do roteiro, né? E com a harmonia em que o Joaquim e o Eduardo eles juntam aqueles textos todos, fazendo uma narrativa muito coesa, né? Então isso tudo foi muito bom de ver hoje. Agora eu tive muito prazer em ver o elenco, né? E como aparece o tempo todo quando eu falo no conteúdo, essa coisa que o Escorel falou há pouco, da coisa iconoclasta, o Joaquim, quando eu revi depois de anos o Guerra Conjugal, eu fiquei muito impressionado como cada ator trazia coisas que eu sabia que era do Joaquim, porque eu sabia as coisas que o Joaquim queria. Então, era assim, pequenos toques, pequenas coisas que construíam o universo, que iam construindo o universo que o Joaquim queria transmitir, né? E nos Inconfidentes a gente vê isso o tempo todo. Os Inconfidentes é um filme, eu nem sei como é que é a censura. Eu acho que ele teve problemas com a censura a princípio, porque há uma iconoclastia realmente e uma ironia muito grande, e além da ironia, até um certo cinismo saudável, né? Que perpassa o filme inteiro, né? A cena da banheira, como o Eduardo falou, e outros detalhezinhos pequenos, né? Que vão dando uma certa desconstruída nas cenas, né? E até os Inconfidentes, né? O grupo dos Inconfidentes é um exército Brancaleone, assim, no filme, né? Uma coisa totalmente... Então, eu acho que esse domínio do conteúdo, eu acho que traz para os atores um grande... o ator já chega assim, muito... você tem o que fazer ali, tá entendendo? Você tem um terreno rico para explorar, então cabe a você explorar, né? Então, isso foi... E é sério mesmo, eu depois do Guerra Conjugal, sempre que me pergunto sobre direção de ator, diz assim, direção de ator eu aprendi com Joaquim Pedro, é o diretor que sabe o que quer, que entende o conteúdo até o último grau e sabe transmitir e que sabe ver quando ele está representado, bem ou não, e vai dizendo o que ele precisa até você chegar onde ele quer. Ok. Alice, quando o Gregório falou sobre censura, você fez uma menção assim com o dedo, você queria falar alguma coisa? Não, ele não teve problema nenhum com a censura. Não teve, não. Justamente foi aprovado com louvor e teve uma menção àquela cena em que o padre se volta para a câmera e diz: não é possível confiar-se num só homem, ainda mais se ele for um militar. Essa foi a única coisa que havia ali uma dúvida no relatório da censura, né? Eles eram muito toscos, né? A Lulu Alves Pinto fez... O filme todo é um escândalo, entende? Não, Só quando fala de militar é que eles percebem. É uma beleza. Assim a gente conseguiu fazer grandes coisas. O filme começa com uma fala que sempre chega mais um, né? Entrega-se um corpo e sempre chega mais um. Acho que é a primeira... Isso. Enfim, realmente, ainda bem que passou, né?
e que quem viu interpretou. Eu queria passar a palavra para Meire Oliveira Silva. Meire tem trabalhos desenvolvidos, a tese, eu acho que você comentou aqui, Meire, depois você me confirma, essa sua tese de mestrado, abordando filmes do Joaquim Pedro, mas você tem uma preocupação muito grande em estabelecer o elo entre cinema e poesia na obra do Joaquim, sobretudo referente ao Padre à Moça, Carlos Drummond de Andrade, e depois, nos Inconfidentes, as referências evidentes ao Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles. Mas isso é só uma introdução. Boa noite, Meire. Boa noite. Bom, eu, falando rapidamente, né, no doutorado, aí eu me voltei para os Inconfidentes, para o Aleijadinho e para o Padre à Moça, né, pensando em Minas Gerais, mas pensando nessa, como, né, o Eduardo Escorel falou, nesse cinema do Joaquim Pedro de Andrade, que é voltado para a questão da mineiridade, mas essa mineiridade com a preservação da memória, né, e a presença sempre, né, do Rodrigo Melo Franco de Andrade como uma inspiração, né, é um cinema que reverencia também essa memória paterna, que acaba também se reverberando na memória do país, né, pensando em Minas Gerais como um berço das tradições do país. E pensando, né, nos Inconfidentes hoje, né, praticamente meio século depois da sua realização, a gente percebe, aí eu vejo isso, acho que na fala de todos aqui, como é um cinema atemporal, né? Como é muito presente, como é pungente falar desse filme hoje, em 2021. Como essas fissuras históricas, né, do país, dessa formação do Brasil, elas aparecem nesse filme e como isso foi muito bem costurado, muito bem amarrado, né, no roteiro, né, do Joaquim Pedro e do Eduardo Escorel. E aí a gente pensa, né, nesse retrato de país e nessa trajetória fílmica muito coerente, né, de um cinema sempre voltado para as questões do Brasil, né? Quando ele colocou numa das últimas entrevistas, em 88 ainda, só me interessa falar de Brasil, só sei falar de Brasil. E aí a gente pensa nesse filme, nesse sesquicentenário, nesses 150 anos, nessa controvérsia, independência do Brasil, e como ele foi, assim, corajoso, né? Como é um filme corajoso de se voltar contra, né, a ordem estabelecida, a ordem vigente, justamente contra as efemérides, né, daquele ano, e denunciar as torturas, né, denunciar os desmandos do regime, principalmente essa abertura, né, daquela carne sinédo, né, daquela carne que é uma metáfora, uma metonímia, né, dos corpos ali que estavam sendo dilacerados. E aí eu fiquei muito surpresa agora, né, o Carlos Gregório falou, não é possível que ninguém tenha percebido, e aí a Alice agora reconfirmou, né, não foi, ninguém percebeu. E eu penso também, vocês estavam falando de Macunaíma no início, que ele falou que, na verdade, numa das entrevistas também, que para conseguir passar Macunaíma foi tirar cenas de nudez, né? Então, se eles tiravam as cenas de nudez, tá, então o filme passa. E tanta coisa que tem ali em Macunaíma também, né? E o próprio Os Inconfidentes, eu acho que, na verdade, desde O Padre e a Moça, né, ali já tem muitas denúncias, né, contra esse não falar, né, esse silêncio forçado, né? Se a gente pensa nos Inconfidentes, a gente pensa que é um filme não só afinado, né, às questões cientistas e artes, mas também a esses anos de chumbo, né, ali em 72, que foi assim o auge. E a gente percebe isso em todos os momentos, né, do filme, principalmente nessa câmera que parece perscrutar, né, então os personagens e emparedar mesmo, né, e chamar o espectador também para participar dessa clausura e desse sufocamento, né, porque depois da cena, eu acho que estou misturando muitas coisas, mas depois da cena da Karen sendo abatida, a gente já corta para a cena da morte, né, controversa também do Cláudio Manuel da Costa. Então, são muitas e muitas referências, né, e aí a gente percebe o trabalho assim, minucioso de estudos, não só para fazer o roteiro, né, então não só dos autos de devassa, que por mais que se saiba sobre a Inconfidência, ou se tem uma versão oficial, né, dos livros escolares sobre a Inconfidência,
os brasileiros, né, o grande público não vai aos Altos de Devassa, né, não sabem que são materiais assim sabe, de livre acesso, né, e levar isso para o cinema e extrair, né, fragmentos ali, excertos muito pungentes para costurar junto com os poemas árcades, junto com trechos do romanceiro. O roteiro assim é espantoso, né? Assim, o trabalho que foi. E quando eu tive a felicidade, né, de consultar o arquivo, eu fiquei muito impressionada pela quantidade de anotações, né? Então, manuscritos, né, sobre aquelas pastas e pastas que resultaram, né, no material todo consultado para fazer o roteiro e chegar no filme. Então, assim, enfim, tem muitas e muitas coisas, né, para se falar sobre o filme, mas o que mais eu acho que espanta é esse dialogismo, né, estabelecido entre essa formação, né, da história do país. Então, lá esse século XVIII, depois a própria ditadura militar, e hoje, né, também em 2021, com esse ainda né, então uma estrutura que persegue os intelectuais, né, que persegue os estudiosos, persegue os cineastas, enfim, e aí a contemporaneidade desse cinema, eu acho que é o que tem que ser, sabe? É o que acho que não esgota nunca o debate. Ah, com certeza. Eduardo, eu queria abordar agora uma questão, que é uma questão que, quando a Meire estava falando ali, né, a montagem é muito forte nesse filme. Ela até falou assim, aí de repente corta. O filme, ele até é um filme de cortes, né, por conta do que passa o próprio personagem, que é um personagem que é dilacerado ao final. Mas, e você chamou a atenção da iconoclastia. Eu queria que você falasse mais sobre como a montagem contribuiu para reforçar esse sentimento aí, essa pulsão iconoclasta. E no final, eu lembro que essa coisa que me marcou muito do rapaz se pendurando sobre o Carrasco, se pendurando sobre o Tiradentes, e aí vai e você vê aquele cenário onde as crianças estão assistindo uma encenação. Salvo engano, não há um corte ali. Eu acho que é um corte que é direto, né? É um plano direto que sai do sujeito em cima do Tiradentes, e é um corte, na verdade, porque dentro do próprio plano. Você corta o tempo, corta tudo, né? Então, eu queria que você falasse sobre essa questão da montagem, como isso foi pensado, elaborado, e que me parece ser um elemento fundamental também para a consolidação do que é esse filme. Olha, concordo com você, porque o Joaquim, que a criação do Joaquim não se dava principalmente na montagem. A grande criação do Joaquim se dava nas etapas anteriores, quer dizer, na pesquisa, na encenação, no trabalho da cenografia, com atores, na direção dos atores. E eu digo isso pelo seguinte, que o Joaquim tinha um desejo muito grande sobre o filme. E nesse filme, acho que de todos os filmes que ele fez, objetivo, porque, embora ele tivesse os recursos da RAI, como foi dito aqui, não é nada de extraordinário, uma grande produção, nada disso. Tinha um dinheiro contado ali para fazer. Então, só para te dar uma ideia de todo o material nos inconfidentes, apenas 2 planos filmados não foram usados na montagem final. Coisa raríssima num filme. Entende? O filme, então, planejou tanto, previu tanto, ou, em geral, planos sequências, planos longos, eu acho que ajudavam os atores
a interpretar filme muito decupado. Por todos esses fatores, a montagem do filme foi rápida e muito simples. Foi, digamos assim, a realidade do que tinha sido previsto e planejado antes. Não havia grandes alterações. Acho que não houve alteração nenhuma de sequência, que é uma coisa que, em geral, como eu disse, não houve eliminação de sequência, nada disso, entende? Se a montagem tem assim, um efeito, ele, na verdade, tinha sido previsto e planejado. O trabalho mais intenso, eu acho que foi para fazer o roteiro, porque isso é uma coisa que as pessoas hoje talvez não avaliem bem. Naquela época, uma historiografia brasileira equivalente à que existe sobre a Inconfidência. Existe pouca coisa. Então, o roteiro foi uma espécie de mergulho nos altos da devassa, que o Joaquim tinha comprado sebo, se não me engano, em 5 volumes. Foi um mergulho, né, nessa leitura dos autos, que são uma leitura fascinante, e, como foi dito aqui, no roteiro da Inconfidência, na poesia da Cecília. E que é um relato contemporâneo sobre o enforcamento, se eu não me engano, o autor é praticamente um folheto e pena forte, se não me engano. Há muitos anos que eu não mexo com isso, eu estou citando a memória, mas, se não me engano, é um relato contemporâneo que nós lemos do Instituto Histórico e Geográfico. Era complicado, mas é interessante e muito fascinante de falar. E depois que o roteiro propriamente foi posto no papel e planejado, o resto, lá na fase de montagem, foi muito simples, agradável, como em geral era trabalhar aqui. Perfeito. Gregório, uma coisa que chama a atenção na interpretação são os momentos em que o texto é declamado, né? Como foi trabalhado isso com os autores, numa linha muito tênue entre não perder um determinado naturalismo, que é um naturalismo que se manifesta muito na expressão corporal dos atores, mas ter esse texto dito, né, dessa forma. Eu vi que a Meire se agitou ali, depois ela vai querer falar alguma coisa sobre isso. Mas, Carlos, eu queria te ouvir. Ele ali nesse filme, o Joaquim, por um acaso ou não, ele teve um elenco todo de atores de teatro, né? Isso faz uma diferença muito grande. Porque o ator de teatro está, principalmente naquela época, né, que a gente ainda, ou até de atores que eram mais velhos do que eu, que vinham de uma tradição ainda um pouco mais, né, um pouco mais antiga, estava acostumado a lidar com textos complicados. Eu, quando era criança, adolescente, garoto, adolescente, eu assistia no teatro, assistia Tennessee Williams, Arthur Miller, Molière, coisas que a gente não vê mais. E esses textos, eles criam uma musculatura para o ator, tá entendendo? Esses textos obrigam o ator a saber dizer um texto, seja ele que estilo for. Porque se você vai de um Molière para um Arthur Miller, que é aquele realismo americano, é um salto muito grande, mas você tem que resolver tanto um problema quanto o outro. E a gente ainda tinha um teatro de absurdo, ainda tinha... Então, os atores de teatro muito bem treinados para dizer textos. Eu lembro de uma declaração do roteirista Padre Chayefsky a respeito das filmagens do filme Network, né? Que ele tinha o Peter Finch nos papéis principais, que era um ator inglês, e o William Holden. E da dificuldade do William Holden de lidar com o texto do Padre Chayefsky, que o Padre Chayefsky declarava: eu não faço realismo. Embora os textos do Padre Chayefsky parecessem altamente realistas, eles eram altamente estilizados.
E isso para o William Holden, que estava acostumado com cinema, com aquela coisa mais, foi uma dificuldade, até que ele entendeu. O Peter Finch, que é um ator em inglês, acostumado com Shakespeare, não tinha esse problema, né? Então, eu acho que nesse filme, realmente, o fato dos atores serem todos de teatro resolveu um problema, porque sabiam dizer um texto que não fosse realista, um texto que fosse altamente literário, como alguns textos de teatro, principalmente teatros mais clássicos, são, né? E até textos modernos, como Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues parece realista, mas de realista na dramaturgia ele não tem nada. É um texto altamente estilizado, dificílimo de executar, no tom correto. Então, eu acho que ali tinha era um time de craque, né? Era um time de craques total, né? Agora, eu queria que o Eduardo falou, né, negócio dos planos sequências, né? Eu queria falar que isso foi uma coisa que eu não percebi tanto nos Inconfidentes, que eu estava ali, era meu segundo filme, eu estava ali tentando lidar com os meus problemas também de ator. Mas no Guerra Conjugal, eu tive mais calma para perceber, né? A maneira como o Joaquim construía os planos, que era uma pintura. Eram planos, assim, nos Inconfidentes você vê isso, no Guerra Conjugal também. Talvez, certamente nos outros filmes do Joaquim. Não eram planos simples, não era assim, ping-pong, eram planos executados assim, com muita... aquelas cenas todas em que os Inconfidentes estão tramando, se você perceber os planos, são sensacionais. E ali tinha uma dificuldade adicional, que a gente estava assim, ali no início da história do filme direto, do som direto. Então estávamos todos plugados em microfone, em fios. Então, por baixo da gente, era um embaralhamento de fios com aqueles planos de sequência. Tem uma cena que é o Pereio com a Tetê Medina, que ele está lá se acovardando e escrevendo aquela carta, que vocês podem perceber perfeitamente, vendo de novo, o Pereio chutando os fios. Ele dá coices para todo lado, a cena inteira. Então, mas a coisa ficava difícil com os planos sequências do Joaquim, os planos que ia lá, acompanhava o ator, a câmera entregava para outro ator e dali partia para um outro movimento, que é uma maneira, era de uma elegância aquilo, é uma elegância que tem a ver, tudo tem a ver com o Joaquim, né? Que o Joaquim era um homem extremamente elegante em tudo, né? Na maneira de ser, no cinema que ele fazia. E mesmo elegante, ele conseguia ainda ser iconoclasta, botar o dedo na ferida e tudo isso. Muito bem. Olha, o Silvio da gente já está inscrito aqui para fazer uma pergunta, mas, Silvio, antes, só para não perder aqui o fio da questão da declamação que foi citada, e a Meire que trabalhou muito, né, na questão do cine e poesia, eu acredito que tenha muito a falar sobre essa passagem do texto poético para o texto cinematográfico. E lembrar quem está aqui, estou vendo que Helena Sober está aqui, tem muita gente boa, Maria Alva está aqui, Franco Goya, que também está sempre presente, podem anunciar e seguir depois aí o Silvio Daim. Vamos lá, Meire. Bom, assim, sobre o roteiro, praticamente não há nenhuma inclusão de trechos, né, que não sejam retirados de obras originais, né? Então, tanto das cartas chilenas, né, dos Árcades, né, que não foram, enfim, assinadas, né, pelas futuras questões deles lá na época, e aí os poemas dos Árcades, mesmo os trechos, né, do romanceiro, estão na íntegra, né? Estão na íntegra, e isso exige, né, como, né, o Carlos Gregório acabou de falar, exigiu ali, claro, né, toda uma preparação desses atores, né, que já eram do teatro, mas assim, sim, há trechos que são recitados na íntegra, né? Então, desde os textos, né, que já são esses que eu já falei, né? Mas também de outras obras foram consultadas, né? Então, não só dos autos de Devassa, mas também de uma tese do Oswald de Andrade sobre a Arcádia em Confidência. Então, vários materiais que foram reunidos, né, nesse estudo minucioso e muito detalhado, muito detido, né, previamente, né? Então, antes mesmo de fazer o roteiro, né? Então,
como eu tinha dito antes, né, o que impressiona é a quantidade de materiais, né, de manuscritos em cima desses materiais consultados, né? E essa não vou colocar o termo aqui montagem, mas essa organização, essa costura, né, tecendo mesmo, né, essa organização do que seria a história previamente, né? Então, previamente ao roteiro, antes das filmagens. Então, e mesmo a formação da literatura brasileira do Antônio Cândido, porque essa parte de se falar quando tem aquela cena do Cláudio Moura da Costa, né? Então, olhando para as pedras mineiras e falando, né? Recitando, ele ali se colocando como esse homem que tem uma formação, né, em Coimbra, mas que era de Minas, né? Então, esse homem que está entre esses dois lugares, né? Então, tudo isso muito bem observado, e mesmo os trechos escolhidos, todo esse trabalho, né, que mistura essa linguagem literária primeiro e essa linguagem fílmica, né? Então, dá tudo muito, muito bem... Tá muito orgânico, né? Isso aparece muito no filme de maneira muito orgânica. Só uma outra coisinha que eu acabei de lembrar agora, mesmo aquele estudo, uma das primeiras cenas, tem né, seria um Infinis Res ali, né? Seria aquele final, né? Do Tomás Antônio Gonzaga já no Negredo, né? Então, ele já em Moçambique. Aquela cena é quando tem a Juliana Mascarenhas, né, que seria a mulher que ele tem, né, depois lá em Moçambique, depois Segredo, mas aquilo está no estudo do Manuel Rodrigues Lapa, que na verdade reuniu toda a obra do Tomás Antônio Gonzaga, né, e também coloca essa questão histórica. Então, assim, só assim, para dar uma ideia desse arranjo todo, né, literário e fílmico. Muito bem. Silvio Darim, boa noite, bom te ver. Está ouvindo, Silvio? Se congelou, né? Gente, acho que o Silvio congelou. Enfim. Não, abriu ali o microfone. Estou vendo aqui. O microfone está fechado. Ele abriu agora. Não, o microfone dele está aberto, mas a imagem está congelada. Bom, mas vai voltar daqui a pouco, porque ele estava aqui tão presente. E, enfim, alguém quer fazer algum comentário em cima do que a Meire falou? Eduardo, por questão do roteiro, enfim. Eu queria acrescentar uma coisa. Diga, cara. Oi, Carlos. É porque tem uma coisa muito, muito interessante do Joaquim também, que, vendo ele em processo, né, de trabalho, que me lembra uma frase que eu li do Bergman, né, que o Bergman dizia que ele planejava tudo muito bem planejado, porque quanto melhor ele tivesse as coisas planejadas, melhor ele conseguia improvisar. E isso é uma coisa que se aplica totalmente ao Joaquim, porque ele vinha assim com a coisa muito desenhada, mas ele não deixava passar uma oportunidade que surgisse ali. Ele estava sempre aberto, ele estava sempre colocando uma coisa ou outra, um detalhe que surgisse, ele incorporava ao filme. Aliás, o negócio a música do Farolito, lá do João Gilberto, aquele disco tinha sido lançado exatamente quando a gente estava em filmagem, e a gente ouvia muito aquele disco nas nossas horas de lazer e tudo, então aquilo entrou no filme assim muito naturalmente depois. Quando a montagem eu soube que ia ter a música de João Gilberto, eu estranhei, assim, por que essa música? Ele me explicou justamente que eram as músicas que vocês ouviam na filmagem. É um dado curioso, né, de incorporar coisas vividas, né, no tempo presente. Era como ele trabalhava, era uma coisa viva, ele trabalhava de uma maneira viva. Agora, eu queria só comentar rapidamente que eu vejo, Meire, que você estudou o filme.
porque você ter a formação da literatura brasileira, de fato, a primeira cena, não a primeira, mas a primeira cena do Cláudio Manuel da Costa, foi o poema, foi escolhido da leitura, da formação, o local que o Joaquim filmou, no meio das pedras, uma espécie de tradução da leitura que o Cândido faz da poesia do Cláudio. A importância da paisagem pedregosa e todas as outras que você fez, de fato, são muito precisas. Em geral, a gente acaba citando só o romanceiro e os autos, porque as outras coisas são mais pontuais. A estrutura geral foi construída realmente baseada no romanceiro. Mas essas coisas que citou foram todas elas. E dessas tinha lá na casa do doutor, tinha esses livros. Bom, Silvio, você voltou aqui, né, Silvio? Eu vi que você entrou como convidado. Entrou aqui. Silvio Darim? Ele está entrando de volta. Pois é. Isso, vamos ver. Enquanto isso, Franco, você que tem sempre aqui no... Não, entrou aqui, tem que falar, não vai fugir, não. Você que foi presente a todas as sessões aqui, né? Senhor. Sempre participando. Mas é um prazer enorme. Queria te ouvir. Deixa eu te falar, aproveitar, mandar um abraço a todos, né, os envolvidos no filme, né, Carlos, né, um ator fantástico, né, diretor também, já fez filmes, Eduardo aí um mestre da montagem, da fotografia, enfim, cinema para poucos, né, e Alice, né, ter esse prazer, né, de ter a obra do seu pai. E eu aqui em Minas, né, também já peguei uma obra do meu pai, cronista, e transpus para o cinema. Mas você, enquanto filho, eu queria também entrar na seara da memória. A memória fílmica, particularmente hoje, e de políticas, né, de preservação, né, da nossa memória cinematográfica, que também é um pouco da minha praia hoje, né? Eu sou editor-geral e criei um grande portal de memória do cinema brasileiro, né? Convido a todos também, que todos aqui estão nos seus devidos verbetes, né? E atendem muito a escolas públicas do Brasil inteiro. Meire está convidada de antemão, vamos colocar todos os seus livros, porque também não é só um, né, sobre Joaquim, enfim, e tem esse viés, né, de ter o cinema, ter os seus agentes, né, seus produtores, seus atores, produtores, de fato, né, da cultura e da literatura, quer dizer, quem pensa, quem edita e quem reflete sobre o cinema nacional. É uma plataforma gratuita e tem muito dessa questão. É uma grande enciclopédia do cinema brasileiro online. Mas aí, Alice, nessa minha preocupação em relação à memória, estamos aí passando e vendo a nossa Cinemateca Brasileira, né, desse triste realidade. E que bom que a RAI, né, lá na década de 70, né, havia um tratado binacional e veio a produzir, a pôr financiamento aí. De você, como que se deu hoje, né, mais recentemente,
esse projeto da cinematografia de Joaquim e como é o fato de ver um material guardado em outro país, né? Quer dizer, sendo uma obra, né, feita no Brasil, mas financiada lá fora. Mas qual é o trato? Qual foi se a gente puder fazer um comparativo, e o que você vê para o futuro de obras hoje sendo produzidas? Alice, está sem som. Então, não, eu não estou muito otimista quanto ao futuro das obras sendo produzidas. A história da Cinemateca está muito mal parada, está muito, né? Esses filmes do meu pai, quando ele morreu em 1988. E estava tudo bem. Em 89 nós fizemos uma retrospectiva, tiramos cópia dos filmes, não havia nenhum problema. 10 anos depois, os filmes estavam muito deteriorados, os negativos não podiam mais ser copiados, eles ficaram, né, durante os anos Collor sem a devida atenção, a devida climatização, o controle, os cuidados que os filmes necessitam, né? E por isso foi necessário um trabalho gigantesco, que custou muito caro, tomou muito trabalho, e nós tivemos a sorte de poder realizar isso com excelentes condições, porque havia uma política, né, nacional nesse sentido. Então a gente teve recursos, a Cinemateca Brasileira estava funcionando com um laboratório, um dos mais bem equipados do mundo, né? Chegou a ser o terceiro, assim, em matéria de preservação, e a gente teve muita sorte de poder fazer todo esse trabalho, e os filmes foram devolvidos ao negativo, né? Depois de passar por todo esse processo digital, a melhor maneira de se conservar um filme é em película. Isso foi levado de volta para a película. Todas as películas estão na Cinemateca Brasileira. E a Cinemateca Brasileira, mais além do perigo que são os nitratos, né, que entram em autocombustão, isso todo mundo sabe, ela tem problemas gravíssimos de umidade. Em São Paulo está chovendo toda hora, a chuvarada provoca cortes de energia, isso faz com que não se sabe, né, o governo prometeu uma solução para esse assunto no fim do ano passado. Não existe, assim, a Sociedade de Amigos da Cinemateca tem recursos para atuar na questão, e o governo não permite que a coisa aconteça, né? Realmente é terrível. E tudo isso é apavorante, né? Porque esses cortes de energia, você não sabe se há algum tipo de gerador, o que está acontecendo lá dentro. A Cinemateca está fechada há 7 meses, sem nenhum controle. Então, assim, é terrível, né? E a RAI produziu lá atrás esses filmes, tinham lá uma verba que eles distribuíram, não foram filmes só latino-americanos, né? Acho que eram várias cinematografias, o Eduardo deve saber melhor do que eu, de pessoas, cineastas conhecidos que tinham projetos que demandassem pouco recurso, e eles financiaram assim. Mas a gente teve muita dificuldade de conseguir o negativo foi devolvido para lá, e agora todos os materiais, né? Bom, por sorte também a gente fez um trabalho de dispersar mundo afora os materiais. Então existem cópias na Cinemateca Portuguesa, na Cinemateca Francesa, todas as matrizes digitais estão na Holanda, porque as migrações são feitas, as migrações é a atualização dos arquivos digitais, né? Porque você precisa periodicamente migrar de um suporte para outro. Tudo isso está sendo feito pelos holandeses. Então, a gente
isso está salvaguardado, mas os negativos estão lá em São Paulo. Os negativos e mais toda a nossa cinematografia, o cinema silencioso, etc. Então, é realmente uma tragédia e a gente precisa acordar e precisa agir, né? Porque ficar esperando a boa vontade desse governo não está dando mais. Desculpem aí o desabafo, mas é porque realmente essa situação está muito preocupante. Não sei se respondi, Franco, a sua pergunta. Não, é isso. E no futuro vai ter outros projetos para outros filmes também de Joaquim, toda a obra já foi digitalizada, que eu vi alguns já em DVD, né, e em algumas partes, mas e outros também, curtas, enfim. Não, a filmografia completa. Toda, completa. Ah, tá. Ótimo. Maravilha. É muito importante esse aspecto que a Alice trouxe, da questão da memória, mas também eu vou puxar agora a Marialva Monteiro, por causa do Cineduc. Um aspecto muito importante é o da educação também, né? De como esses filmes foram trabalhados, o trabalho que ela fez muito importante. Não sei se chegou a trabalhar com Os Inconfidentes, acredito que sim, mas eu gostaria de te ouvir, Marialva, nesse sentido, de também fazer essa relação memória-educação. Ô, Ricardo, que bom poder falar sobre isso, viu? Eu não trabalhei com Os Inconfidentes, porque a gente sempre tinha um problema também da faixa etária, né? Então, ficava... Opa! Peraí. Acho que agora dá para falar, né? Tá bom. Então, aí eu trabalhei bastante com Macunaíma, do Joaquim, e com Couro de Gato. Couro de Gato foi impressionante, porque eu cheguei a viajar com o filme 16mm, e uma vez em Volta Redonda eu tive um problema sério, né? Porque mostrando o filme, é um lugar bastante militarizado lá, e tinha as senhoras dos militares que estavam assistindo a aula, me deduraram, né? Foi um problema sério. O filme teve que ser... Era da Cinemateca da Secretaria de Educação daqui do Rio, estadual. O filme acabou ficando proibido de sair. Eu me lembro que foi uma dificuldade danada. Depois disso, eu não consegui mais pegar o filme. Eu sei que o Darcy Ribeiro conseguiu pegar, parece que a cópia sumiu. Mas teve esse problema sério, porque teve essa senhora lá que assistia a aula com aqueles bobs assim na cabeça. Eu me lembro bem dela. Ela questionou o uso do filme e disse... Era uma professora, na realidade, também. E aí o filme ficou proibido de sair. Então, Couro de Gato e Macunaíma foram os filmes que eu mais trabalhei. Mas eu queria falar muito que Joaquim me emociona muito pelo trabalho que o Ronald Monteiro, meu marido, queria fazer sobre os filmes dele, que foram baseados em livro, né? Eu cheguei até a pegar hoje lá nos guardados a introdução do livro, aqui está no papel bem amarelado, e ele acabou parando, não continuou. Mas eu tenho aqui em casa, viu, Alice, tudo guardado por todos os roteiros de todos os filmes que ele conseguiu, acho que com a Sará, esses roteiros, inclusive do Casagrande Senzala, que ele não chegou a fazer. Tem aqui em casa, tudo guardadinho, né? O Imponderável Bento contra como é que chamava? O Diabo Voador, né? Esse virou livro, acabou sendo editado em livro e foi publicado. Eu tenho todos os roteiros guardados com muito cuidado aí, porque eu tinha, assim, um sonho que eu talvez pudesse fazer o tal livro, mas era uma façanha muito, muito difícil para mim, que eu não ia saber fazer. Então, cheguei a propor ao Zé Carlos Avelar que nós fizéssemos juntos essa empreitada, mas o Zé não pôde fazer também. Mas, então, eu acho que essa coisa
A relação cinema e literatura, para mim, foi a questão mais importante. O Ronald tem muita coisa escrita sobre a relação do Joaquim com a literatura, né? Muitos dos filmes em que ele fez baseados em livro. Então, é isso que eu queria dizer. Que bom, Marialva. Continua preservando, guardando aí. Carlos, você está pedindo a palavra? Ricardo, não, é porque eu acho que esse aspecto da obra do Joaquim é muito importante, da relação do Joaquim com a literatura, porque ele não só ele adaptou obras, como ele transmutou essas obras, quer dizer, não é apenas uma adaptação de uma obra, é uma visão muito pessoal sobre as obras, né? Tanto o Padre e a Moça, Os Inconfidentes, o Guerra Conjugal, a obra de Dalton Trevisan, mesmo peraí, vou como é que é o... Na live? Peraí. Oh, meu Deus, lá do Oswald de Andrade, eu esqueci o nome do filme, mas que lidava com aquele universo ali. Então, isso é uma coisa muito interessante. O Homem do Pau-Brasil. O Homem do Pau-Brasil, exatamente. Ele era uma pessoa que tinha um foco nisso e sabia fazer isso. Não era uma pessoa que simplesmente adaptava livros. Ele tinha-se, talvez, essa coisa com a literatura, né? essa paixão com a literatura, e ele transmutava, que ele fazia uma terceira coisa, né? com um livro nas adaptações dos filmes dele. Ricardo, acho que você voltar aí. Oi? Crioulo voador. O imponderável Bento contra o crioulo voador. Politicamente incorreta. Tornou-se. Eu acho que o Silvio está falando. O Silvio deve estar com 2 dispositivos. O Silvio está com 2 microfones abertos. Aí dá essa microfonia. Um segundo. Deve ser o celular. Dois microfones abertos, fica dando esse erro. Abre de novo, Silvio. Abre esse agora para você poder falar, Silvio. É o cara do som, hein? Ele fica com 2. Eu desliguei o celular. 2 fontes, tem 2 fontes. Isso é microfonia, isso é através do alto-falante, não é através de outro microfone. Ele está dando um alto retorno. Ele sabe o que é isso. Está desligado, Silvio. Estou desligado? Acho que não vai dar para... São 2 alto-falantes. Você tem fone, Silvio? Tem que ter, né? É possível que... Eu já tive um problema assim. É possível que o microfone dele esteja regulado para uma sensibilidade muito grande. E aí tem que diminuir a sensibilidade. Você tem fone, Silvio? Está com fone perto ou não? Não, eu não estou com fone. Estou só com o microfone aqui, junto à câmera, mas o feedback acústico continua. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui, aí eu volto. Tá bom. Usa o microfone do laptop, Silvio. Não usa o microfone da câmera. É isso, o microfone da câmera está entrando no... Está dando um retorno. Tudo bem. Ele já vai pôr o fone. Beleza. Põe o fone e enfia o fone aí no jack. Cancela. Ele saiu. Agora ele está resolvendo. Rogério Luiz, por favor. Opa, boa noite, gente. Gostaria de fazer uma pergunta para Carlos Gregório.
É o seguinte, Carlos, a gente quando olha, né, para esse cinema brasileiro que está compreendido, a grosso modo, assim, entre a década de 60 e a década de 70, a gente percebe uma característica que você destacou e usou a palavra elegância atribuída a Joaquim Pedro, que a gente poderia traduzir como, em termos de linguagem cinematográfica, uma câmera que ela é dramatúrgica, né? Quase coreográfica, assim, no sentido de entrar nesse jogo dramatúrgico com vocês, atores, assim. A gente ouve muito os diretores de fotografia, os próprios diretores falarem sobre isso, né? Assim, sei lá, o Beato, que está aqui presente, junto com o Ricardo Stein, fizeram isso em Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, sei lá, em Os Deuses e os Mortos, o Jimmy Lute, junto com o Rui Guerra, também tem uma câmera assim. E nesse filme a gente percebe isso também, né? Uma câmera que ela está muito a serviço desse jogo dramatúrgico, assim. Para vocês, atores, Carlos, como é que isso se dava, assim, né? Havia uma marcação muito criteriosa, muito rígida nesse sentido, ou não? Se havia liberdade, em que medida essa liberdade acontecia? A atuação de vocês em relação a essa câmera? Não, quando a gente trabalha com esse tipo de plano, como o Joaquim fazia, que era um plano bem, vamos dizer, coreografado, as marcações dos atores são muito precisas, se tornam muito precisas. É preciso, a gente vivia, se você olhasse o chão, era um chão todo marcado de fita para a gente parar no lugar certo, porque senão não é possível. Nessa época a gente não tinha ainda a Steadicam, por exemplo. Não que isso melhorasse, mas com a Steadicam você tem mais... o fotógrafo pode acompanhar, né, melhor. Mas ali não, era traveling, né? Era coisas muito precisas. Então a marcação era muito, muito, muito precisa mesmo, né? Então a gente tinha que lidar com isso, o que não é uma coisa... Eu não acho uma coisa que limite a interpretação, nada disso, não. É apenas uma maneira de trabalhar. O Rogério Luiz Oliveira já fez a sua pergunta. Rogério, está com o microfone aí? Já. Oi. Já fez? Eu dei uma saída aqui estratégica. Ricardo, eu acho que agora eu consigo participar. Ótimo. Está um pouco aí, mas está bom, que fica forte. Estão me ouvindo? Sim, está ótimo. Continua tendo um feedback acústico, mas eu vou tentar. Pode perguntar. A questão que mais me impressionou nessa oportunidade de rever Os Inconfidentes é o rigor da mise-en-scène de Joaquim Pedro nesse filme. Eu tenho uma foto da época da filmagem que o Pedrinho de Moraes está atrás de uma câmera e a câmera está completamente envolta por um blimp Cine 60, uma trapezonga gigantesca, porque não existiam, na época, no mercado, câmeras 35mm silenciosas, autoblimpadas. E eu fico muito impressionado como é que o Joaquim e o Pedrinho conseguiram dar tanta mobilidade a essa câmera nas condições de filmagem que o Carlos Gregório se referiu, né? Carrinhos, marcação muito rigorosa, né? E eu imagino também como foi difícil para o Joaquim, tendo trabalhado com o Mário Carneiro, tendo experimentado Padre a Moça e outros filmes com tanta mobilidade de câmera, tendo feito um estágio em Nova York com os irmãos Maisler, então se exercitado ali com câmera leve, silenciosa, na mão, como deve ter sido penoso para o Joaquim trabalhar em condições de mobilidade tão limitada. Mas a marcação, a relação da câmera com o corpo dos atores, quer dizer, a mise-en-scène do filme é de um rigor impressionante, absoluto, né? Quer dizer, o filme é milimetricamente marcado, isso me impressionou profundamente. Eu acho que talvez uma das grandes qualidades dos Inconfidentes seja o rigor da mise-en-scène. Ok, alguém gostaria de comentar?
Eu vi que Não, só queria dizer que eu fico muito feliz do Silvio ter colocado de maneira tão boa essa qualidade do Joaquim como diretor, porque realmente foi uma coisa que foi me impressionando, assim, né? Me impressionou nos Inconfidentes, me impressionou mais ainda quando eu fiz o Guerra Conjugal, que eu estava um pouco mais amadurecido. Então, e agora vendo os Inconfidentes, agora, eu fiquei muito impressionado com isso, exatamente que o Silvio colocou com palavras tão boas, assim, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que dedicar ao Joaquim, essa qualidade, né, dessa coreografia, esse balé, as cenas com o Carlos Kreber, que é o comandante, em que ele está sempre enquadrado de uma maneira espetacular, porque era o representante do militarismo, da força. É uma coisa tão bem construída, que é muito impressionante, é lindo você ver. Meire, você quer fazer alguma observação? Bom, em relação a a mise-en-scène mesmo, né? A pensar em toda essa atmosfera, né? Em relação ao filme, na verdade, né? Tudo que está sendo dito ali no filme, existem os detalhes, né? Eu até vou retomar um pouco aquela discussão do início de Macunaíma e os Inconfidentes, por ter, né, o figurino, né, do Anísio Medeiros, mas tem outras questões ali, né, que aproximam os dois filmes também. Não só na questão do figurino, das cores, né, quando a gente pensa na Marília Dirceu ali com aquela roupa, o vestido amarelo, né, e o Tomás de Gonzaga de verde. Tem toda essa atmosfera sendo construída, mas também tem a questão dos dois heróis, né? Então, essa questão desses heróis que serão devorados, serão dilacerados pelo Brasil, isso vai aparecendo durante toda a construção do filme, né? Então, não só nessa dança, né, nessa coreografia, nessa caracterização de todos os elementos, mas também nos indícios que vão sendo construídos ao longo das narrativas, né? Então, tudo isso é muito... E vai ao encontro do que a gente estava conversando no início sobre essa elaboração do roteiro, a elaboração, na verdade, antes, né? Do estudo antes do roteiro e no estudo antes com os atores. E tudo isso contribui para essa mise-en-scène, né? Não é só um elemento, né? É um conjunto de questões que pensam essa atmosfera fílmica. Perfeito. A Alice queria fazer algum comentário, porque eu vi você se mexendo ali. Eu queria complementar o que o Carlinhos falou, né? Que o personagem do Carlos Kreber, que é construído, né? Filmado sempre meio em contra-plongé, ele vai ficando magnânimo, é tão sensacional quando ele termina, né? A maneira dele ser torturado com aqueles pelos do peito dele. Primeiro os botões são arrancados e depois vai ali no pelinho do peito dele, puxam os cabelos do peito, e aquela maldade daquele gesto é tão o Joaquim Pedro, não é? É uma coisa tão mazinha, tão engraçada, né? Nessa justaposição é muito linda mesmo a construção, né? Aquilo é muito Joaquim Pedro e tem várias coisas que a gente que trabalhou com ele vai identificando, assim, que você vai fazendo um caminho das pedras, assim, das coisas pessoais que o Joaquim Pedro colocava, que eram muito legais, muito legais. Pequena maldadezinha, como o cicioso, né, do Cláudio Cavalcante na Melancia. Isso. Ô, Carlos, em relação a essa questão do teatro ou da mise-en-scène, vocês tiveram um preparo de quanto tempo antes da filmagem? Vocês tiveram... Como é que foi esse processo também? Conta um pouquinho para nós. Olha, que eu lembre, o preparo foi muito pouco, foi basicamente no set de filmagem. A gente tinha um tempo de ensaio bom, mas era no set. A gente não se preparou antes e tal.
Então, era no set mesmo. A gente decorava, se preparava e tal, conversava com ele antes, conversamos sobre as cenas e tudo. Mas quando eu ia fazer as cenas, era no set. A gente chegava lá mais cedo, ou então... Eu não me lembro se um dia antes a gente fazia uma leitura, isso eu realmente não me lembro. Mas não era muita preparação, não. Mas era um elenco muito bem... de profissionais muito calibrados, né? Eduardo, você poderia falar um pouco, já que a gente falou da questão do tempo, de preparação e tal, o tempo do roteiro. Esse foi um roteiro que foi previamente pensado, antes da execução? Era um projeto antigo? Ou ele foi realizado, num tempo curto? Perguntas são difíceis, às vezes, esses passados tantos anos. Né? Eu confesso que não lembro precisamente, mas não foi uma coisa rápida, não. Só para ler os autos, são 5 volumes, leva muito tempo, né? E depois, o Joaquim não tinha uma ideia muito... Nós íamos lendo. O Joaquim sempre, todo dia que ele ia começar, a primeira coisa que ele fazia era uma visita à papelaria. Sempre tinha uma visita à papelaria. Ele comprava cadernos, fichas, fichários, pastas, porque o trabalho, imagina, e foi muito isso de fichar a mão, escrever trechos, e aos poucos foi surgindo, foi roteiro. Eu não saberia. Não foi uma coisa rápida, não. Entendi. Talvez... Provavelmente... Não, pode completar. Você falou... Eu ia dizer só que provavelmente havia outras coisas acontecendo. A gente não estava exclusivamente aí. Eu não sei, mas acho que eu estava montando 2 outros filmes ao mesmo tempo que estava no roteiro. Mas eu honestamente, os anos são já 50 anos, não 30, 50, vamos fazer 50 anos, é isso? São 49 anos. Trabalhamos 70, 71. É uma loucura. Não dá para lembrar, não. Agora, tem um aspecto que eu dei uma rápida saída, como eu avisei que ia acontecer, mas tem um aspecto que eu não sei se alguém comentou, que uma coisa que chama muito atenção no filme são os figurinos do Anísio Medeiros. Quem poderia falar alguma coisa sobre os figurinos, sobre o trabalho com o Anísio? Enfim, não sei se o Anísio estava presente nas filmagens, se o Carlos Gregório conheceu no processo de filmagem, o Eduardo também. Enfim, está lançada a pergunta. Conheci bastante o Anísio, né? O Anísio era um cenógrafo e um figurinista incrível, além de ser uma pessoa sensacional, né? Com senso de humor incrível. E hoje eu estava realmente vendo os figurinos, eu estava reparando muito nos figurinos, porque eu tenho uma questão com figurino de época, assim, que às vezes é impeditiva para mim. Quando eu vou assistir um filme em que eu vejo aqueles figurinos de época e eles parecem novos, eu não consigo mais ver o filme, eu acho insuportável. E diferentemente do que existia, do que eu vi hoje, que não é que eles parecessem, vamos dizer assim, artificialmente desgastados, nada disso. Eles eram, mas o desenho dos figurinos é tão incrível que você passa por cima de qualquer coisa, porque são desenhos sensacionais. Eu fiquei vendo o desenho do figurino do Wilson Gray, o desenho do figurino do Wilker mesmo. Então, o Anísio era um artista assim incrível. Ele além de irmão de Zé Medeiros, né? Não vamos esquecer isso, o grande fotógrafo Zé Medeiros.
né? Uma família talentosíssima. E o Anísio, além dos figurinos, né, cara, era hoje em dia chama diretor, né, o cenógrafo do filme. Exatamente, né? exatamente. Ele esteve lá escolhendo os locais e sim. as coisas. Eu estava lendo, você perguntou do tempo, Ricardo, eu estava aqui dando um rápido flashback. O roteiro, com quase toda certeza, foi escrito todo no primeiro semestre de 1971, porque a filmagem, se eu não me engano, acho que foi na metade do ano de 71. Foi na metade do ano, um frio horroroso em Ouro Preto. Chegou a chover, e o roteiro... Né? Tem umas chuvas. Eu sei, eu lembrei agora porque, por questão pessoal, que eu não estava no Brasil, voltei para o Brasil numa data X, lembrei das duas primeiras coisas que eu fiz, que foram no segundo semestre. Então, só pode ter sido feito, e depois, como ficou pronto, o filme é de 72, na verdade, pensando bem, foi relativamente rápido o trabalho que foi feito, porque acho que se eu fosse fazer hoje isso, levaria muito mais tempo. E foi feito com certeza, eu acho, quase certeza, no primeiro semestre de 1971. Foi 1971, foi no meio de 1971, exatamente no inverno, não sei que mês exatamente. Eu tenho aqui o Roberto Eiti solicitando uma pergunta. Cadê o Roberto? Não apareceu? Não, ele abriu o microfone agora. Fala, Roberto. Sim, ele levantou. Essa situação aqui, a gente vira um pouco técnico de TI. Eu não tenho experiência nenhuma com essa história. Afonso, você está calado, Afonso. Fala alguma coisa, você sempre traz observações. Não. É verdade. A minha memória com o Joaquim é muito afetiva, sabe? Eu fico olhando a Alice e vendo falar de Joaquim. E eu vivi um outro lado com o Joaquim que tinha nada a ver com cinema. Eu e Julinho Bressani, nós íamos para Arraial de Cabo com o Joaquim para mergulho, para pesca submarina. Não era pesca, porque nós nunca pescamos peixe nenhum. Mas era uma coisa incrível. A Alice falou numa coisa das maldadezinhas do Joaquim, e que era uma coisa muito linda, que era uma coisa de humor, porque Joaquim, evidentemente, era um homem muito sério e um líder intelectual e político de muito de nós, e nós o respeitávamos muito. Mas eu tive o privilégio de viver uma coisa assim muito afetiva, de brincadeira, de rir e sabe, foi uma coisa muito linda. O meu privilégio com o Joaquim, evidentemente, foi terminar o Macunaíma, porque o Hugo Gulletz foi embora, graças a Deus, porque ele me metia uma inveja danada, porque eu queria ter sido convidado para fazer aquele filme, e não fui, mas depois o italiano, não sei porquê, eu acho que eu até ajudei a caçar o passaporte dele e fotografei 25% do Macunaíma. Então, essas cenas que você gosta lá do nascimento do Macunaíma, eu tive o privilégio de fazer. E depois eu fiz como se chama, Brasília, Contradições de uma Cidade Nova. Se falando em censura e falando em preservação, aquilo foi uma coisa incrível, né? O filme, Joaquim era um inconfidente, né? Joaquim, ele botava para quebrar. E naquele momento era Brasília, com coisas de gente muito próxima dele, doutor Lúcio, e a crítica feroz que ele fez
muito justa que ele fez. Mas aquele filme tinha sido produzido pela Olivetti do Brasil. A Olivetti do Brasil generosamente propiciou. Nós ficamos muito tempo para filmar em Brasília, o tempo não mudava, era uma coisa estranhíssima. Mas o dia que o filme saiu, que a Olivetti do Brasil viu o filme no meio, já era no meio do golpe militar, aquilo eu acho que foi em 67, se não me engano, a Olivetti mandou queimar os negativos. Aquilo foi um escândalo na época, mas ninguém dizia nada, porque já havia uma censura brutal, e eu acho que era 67, aí já no 68, beirando 68, e esse filme resistiu porque nós descobrimos uma cópia que tinha sido enviada. Eu não sei se estava na Cinemateca do MAN, não, ele veio através da Cinemateca, era uma cópia que estava em Cuba. E o filme foi todo reconstituído em cima de uma cópia. Enfim, mas é isso, né? Quer dizer, o episódio do Glória, né? Essa coisa toda, quer dizer, o outro lado do Joaquim, guerreiro, bravo. Entende? Mas eu tive, sei lá, comigo foi essa história toda. Eu penso muito em Joaquim, assim, uma coisa afetiva, em dois momentos, porque foi um momento antes de eu viajar para os Estados Unidos e depois, mais tarde, com Suzana e viajando com o Brasil, porque nós íamos fazer Casagrande e Senzala. A Alice participou já, né, da viagem e tal. Enfim, quando ele adoeceu e ficou impedido de levar para frente, né? A outra coisa é que, aproveitando a coisa que vocês falaram da preservação, que é evidente, muito importante, e claro, preservar os originais é tudo. Mas tem uma coisa séria que eu vejo conosco aqui na Escola de Cinema da ABC, ABC Curso de Cinema, é que você falando com jovens hoje, outro dia nós estamos conversando, ninguém sabia quem era Nelson Pereira dos Santos. Hoje, falando em Confidentes, muitos não sabem o que foi Inconfidência Mineira. Tiradentes é uma praça. Entende? Existe um processo de vulgarização das comunicações, do conteúdo que nós vimos, entende? Uma falta de seriedade e de contar a nossa história que está no nosso cinema. Que eu acho que assim, nós temos que nos dedicar muito, claro que evidentemente é o trabalho da Alice, da família, preservar a obra do Joaquim, mas nós temos que mostrar e temos que educar. É a coisa que a Marialva sempre fez, né? E nós estamos tentando fazer. Eu acho que até eu e Marialva éramos colegas no começo do cineclubismo aqui, no grupo de estudo cinematográfico da UME, e temos isso no sangue, junto com o Cosme e tudo. Marialva levou para frente, eu fui mais para a cinematografia, mas eu agora estou voltando àquilo, sabe, Marialva? Com essa coisa do cineclube, está dando muito prazer disso. Hoje em dia, com essa tecnologia que nós temos, nós podemos falar para o Brasil inteiro. Nós temos 800 pessoas nesse cineclube nesse momento. Vêm poucas, mas muitos viram. Por exemplo, aqui nós tivemos 30 e poucas pessoas aqui presentes. Amanhã muitas pessoas vão ver, 3 vezes mais vão ver, e o filme foi visto, graças à generosidade da Alice, da Maria, do Antônio, de abrirem o filme por uns dias, né? Ele foi visto por quase 200 pessoas já, entende? Então, é isso, entende? É um apelo, assim, até para a gente pensar nisso, entende? De difundir o cinema brasileiro e o cinema novo, quer dizer, a nossa geração está sendo esquecida aí, pô. Sabe? Alunos de cinema não sabiam quem era Nelson Pereira dos Santos. Não é brincadeira isso. Gente de escola superior de cinema. Não vou dizer nome, evidentemente, nem é o caso, mas é um fato.
entende? E eu acho que a gente deve pensar muito nisso. Não, é isso mesmo, Afonso. Por isso que esse espaço aqui, né, tem uma relevância muito grande, porque muitas vezes eu acho que o gap de uma geração para, sei lá, dos últimos 20 anos para cá, ficou muito grande, muito grande. Eu até fiz questão de começar hoje comentando pela questão da cópia e da textura, porque eu vivi uma situação com a minha filha hoje. Minha filha tem 15 anos. E ela viu um filme, que era um filme de 1998, antigo, de 1998. E ela me ligou e falou, pai, por que os filmes antigos têm... Parece que está todo mundo sujo, né? Aí, é explicar para ela, né, a diferença de captação de imagem, né, de um período para outro. Mas eu achei curioso, eu fiquei com isso, né? Parece que está tudo sujo, né? Mas olha, a gente está falando de uma coisa de 98. Os abismos foram ficando muito grandes. Então, esse trabalho é muito importante. A Maria Alva está ali pedindo a mãozinha para falar. Então, Afonso, eu acho que foi ótimo você ter falado dessa ignorância com relação ao cinema brasileiro. Eu viajei muito com o projeto do Cineduc, chamado Escola Vai ao Cinema, no Brasil todo. Desde Passos, do Rio Grande do Sul, até Manacapuru, lá no Rio Solimões. E era impressionante como as professoras não conheciam o cinema brasileiro. Não só não conhecem, como tem um preconceito quanto ao cinema brasileiro. Isso é uma coisa séria, eu acho, porque a gente não divulga, não mostra, entende? E aí, não, só tem pobreza no cinema brasileiro, só tem relações sexuais, não sei o quê. Você vê isso na novela, direto. Por que o cinema não pode mostrar? Essa coisa, por exemplo, eu passei o filme em Salvador, veja bem, um curta-metragem da Isabel Diegues, chamado Marina, baseado na música do Dorival Caymmi. Os alunos eram vários alunos de 10 anos de idade, 11, ninguém conhecia Dorival Caymmi. Eu fiquei impressionada, dá vontade de matar aqueles meninos. Baixar o Herodes, assim, e matar aquelas crianças. Aí depois eu dei aula para os professores, eu disse, culpadas são vocês, porque o professor também é culpado numa hora dessa, porque ele não mostra, né? Nem música, nem literatura brasileira, nada disso. Uma música famosérrima, né? Marina, do Dorival. Então, isso eu acho que é um problema da educação no Brasil mesmo, com certeza, com certeza. E aí me traz uma pergunta que eu gostaria de fazer para a Meire, que eu queria chegar para a Meire e perguntar. Como você chegou no Joaquim Pedro de Andrade? Qual foi o momento desse interesse? De que forma? Bom, eu, na Faculdade de Letras, ainda no segundo ano, né, da graduação, eu tive um professor, o professor Augusto Massi, lá na Literatura Brasileira da USP, e ele estava falando sobre o Barroco. Só que ele explicou o Barroco a partir do cinema também, e ele trouxe o Joaquim Pedro de Andrade. Então, eu conheci o Joaquim Pedro por meio desse professor, mas porque ele trouxe, primeiro, né, então, as pesquisas em cima do cinema de Joaquim Pedro de Andrade, ele trouxe a obra do Rodrigo Melo Franco de Andrade para a sala de aula. Então, foi a partir da obra do Rodrigo Melo Franco de Andrade, então, do patrimônio histórico, que eu fui para Joaquim Pedro, e aí eu comecei, mas lá no segundo ano de letras, assim, foi um professor que tinha uma visão muito diferente do que é ensinar a literatura, né? Porque ele abriu para a história, para a memória, e porque é Minas, né? Porque Minas, na verdade, também era a pesquisa dele na época. Então, mas foi muito inusitado, porque foi na Faculdade de Letras, não foi nem na faculdade, não foi nem na ECA, né? Na Escola de Comunicação e Artes. Então, foi através da Faculdade de Letras. Mas, assim, porque eu tive um professor também que foi completamente inusitado, né, no conteúdo que ele trouxe. Porque ele trouxe primeiro, então, o patrimônio histórico, o Rodrigo Melo Franco, e aí, né, ele abriu caminhos para os alunos pesquisarem. Eu acho muito importante a gente saber essas interseções, né, porque elas vão se tornando cada vez mais difíceis, né. Queria ouvir até o Eduardo sobre isso, sobre essa questão desse abismo aí que
que se vive de uma certa maneira entre obras relativamente recentes e um desconhecimento que eu acho que transcende até essa questão desse pequeno tempo, ela é muito mais profunda. Né? Eduardo, passei a palavra para você. Não ouvi, não Eu queria, ouvi você me falar meu nome, não. Seu som está entrecortado. Tá. Não, era questão sobre esse abismo, né, de gerações de conhecimento do cinema brasileiro, da própria cultura brasileira, que vai se ampliando com o tempo, pelo menos a gente tem essa impressão nessa conversa. Eu queria ouvir um pouco a sua apreciação sobre isso, como você percebe isso. O que eu percebo é porque quando velho os alunos, então coisas que são fazem parte da minha quando eu tenho que tomar cuidado, ferir alguma coisa da década de 60, não esperar ou usar necessariamente conheçam ou que alunos a importância que tem para mim. Mas essa questão, não sei o que eu posso dizer sobre isso. O fato é verdadeiro, quer dizer, existe um conhecimento em relação ao cinema brasileiro em específico, o que é possível, dada todas as dificuldades sucessivas que a gente tem vivido, né, ao longo com alguns interregnos assim tranquilos, mas com longos também de grandes dificuldades, né? E a situação em termos independente do que nós estamos vivendo aí desde o início do ano passado, então que levou todos esses problemas, né? E eu temo quando conseguir de alguma forma a pandemia, o cinema brasileiro vai ser como um dos mais prejudicados. Eu acho que essa situação favorecerá o cinema importado. Grandes produções terão muito mais condições de fortalecer a posição no nosso mercado do que o cinema brasileiro, da maneira como as coisas estão sendo tratadas. Não. Eu vou ter que me despedir de você, Ricardo. Tá ótimo. Eu não imaginava que a gente ter uma conversa de 2 horas e aqui eu tem. vou ter que agradecer. Eu agradecer muito a vocês, muito de ver alguns de vocês em especial, mas todos. Muito Obrigado, bom te rever, Afonso. Eduardo. Que bom te encontrar aqui. Eduardo, muito obrigado. Muito obrigado. Abraço. César, meu companheiro de viagens pelo Brasil durante alguns anos. Passamos por poucas e boas. Com certeza. Mas era bom, né, César? Agora tem saudade daqui. Alegrias. Qualquer hora a gente retoma. Isso. Perfeito. Então, vamos fazer uma rodada final. Obrigado, Eduardo. Um abraço. Vamos fazer uma rodada final aqui. Vou sair aqui. Obrigado, gente. Tá ok, obrigado. Tudo de bom. E fazer uma sugestão aqui, Afonso. Um que a gente tem que chamar mais vezes aqui também é o Carlos Gregório, que é cinéfilo. Além de é cinéfilo. Roteirista, diretor. Pode trazer sugestões aqui de filmes para nosso. Ele está falando aí, falou muito do Guerra Conjugal. É um filme que a gente tem que pensar aí em trazer, quem sabe em breve. Mas eu queria
ir fazendo assim essa rodada de considerações finais e começar pelo próprio Carlos. Lembrando uma coisa, né, Carlos? O Anísio, o figurino tem uma função narrativa no filme também, né? Tem aquela sequência do Kreber que o cara vai arrancando. Eu não sei o nome daquela franja que compõe aquele figurino. Eu já soube. Não está me vindo, Mas detalhe assim, que tem uma importância, né? Aquilo tem uma violência no. Chama insígnias, né? Insígnias. Pois é. Não, aquilo não é insígnia, não. Aquilo é aquele negócio do ombro, né? Aquilo tem um nome. Eu sabia, porque eu estudei no colégio militar, então eu sabia essa coisa toda, mas eu acho que eu fui esquecendo. Mas a gente lembra. Mas então, Carlos, chamar para uma consideração final, e eu fiz essa observação, o que você falou do Anísio. Mas, enfim, te agradecer a sua presença e já viu que você está intimado a voltar em breve. Eu voltarei com o maior prazer. Se você falou do Anísio, realmente eu estava querendo falar do negócio do figurino, né? A diferença é o desenho, tá entendendo? A maneira, porque essas roupas de época elas têm um desenho próprio, né? Você não pode fugir muito. Mas a questão da proporção, né? Da medida faz muita diferença. É a diferença num desenho que é um desenho realista, mas é tosco, um desenho que é realista, que o traço é um traço elegante e tal, e os figurinos do Anísio têm isso. Então, é a diferença de um grande figurinista e um figurinista que pode ser bom, mas não é excepcional. Então, mas, enfim, foi um prazer enorme falar aqui sobre o Joaquim, porque Os Inconfidentes foi o segundo filme que eu fiz na minha carreira. Em seguida, eu fiz com ele o Guerra Conjugal e fiz uma pequena participação no Homem do Pau Brasil. Mas foi um diálogo assim, artístico importante para mim, e é um diálogo que eu continuo mantendo, porque eu fui dirigir e outras, né? Eu sempre lembrava do Joaquim e continuo lembrando dele em momentos quando eu penso sobre arte, quando eu penso sobre cinema. Lamento muito que ele não esteja aqui para a gente poder conversar mais sobre isso. Meire, queria te ouvir e você vê como é que é, né? Como é que o cinema é traiçoeiro. Você estava lá, o cinema vem, te puxa, te joga no meio, né? Muito bom ter você aqui, tá? E só uma reclamaçãozinha. Da próxima vez, não manda o livro direto para o Afonso, não. Tá? Porque o Afonso depois não empresta. Eu te empresto, mas vou escrever meu nome assim na capa, assim, bem grande. Não, eu quero contatos de vocês. Eu mando também para vocês. Mando. Quero que vocês leiam também, porque assim, e aí só para concluir, mas também é aquele desabafo da pesquisadora, né? Porque assim, a gente escreve e a gente não sabe, né? A gente escreve sobre o que vocês falaram, o que vocês participaram, né? Então, eu falei para a Alice no início, né? Falo muito sobre a Alice no livro, falei sobre o Carlos Gregório, falei sobre o Eduardo Scorel, e eu quero saber o que vocês acham também sobre isso, né? Então, eu acho que também tem essa contrapartida, né? De você escrever enfim, fazer a pesquisa, escrever, e também isso tem que ser um diálogo, né? Porque senão a gente... E aí, conversando um pouco com o que a Maria Alva estava falando, a pesquisa não pode ficar encastelada na academia, então, para pequeno público, sabe? Para poucas pessoas, não. Isso tem que voltar para a sociedade, né? Isso tem que ir para a comunidade, né? Para que professores e, enfim, alunos de diversas idades possam ter contato, né? com o cinema, com essa riqueza que é a nossa cultura nacional, né? E assim, eu só tenho a agradecer, assim, por esse momento, né, de conversa, de compartilhar essas ideias. E é o que você falou, né, Ricardo? O cinema pega mesmo, porque eu estava lá no segundo ano de letras, aí por um professor que estava estudando memória, aí o primeiro filme, não falei isso, né, mas o primeiro filme que eu vi do Joaquim Pedro foi O Padre Amor, uma cópia muito velhinha que tinha ainda na época, né, ali 2001, então assim, sabe, faz muito tempo, e aí que eu comecei a me interessar e
enfim, tive sorte, né, de no meio das pesquisas ainda do mestrado ter a restauração, né, na Cinemateca lá em 2005, mas assim, foi todo um caminho, né, que eu fui trilhando porque alguém falou assim, olha, tem isso aqui para estudar. Então, assim, o nosso papel de pesquisadores e de educadores é levar isso, né, levar para esses alunos, para esses professores, né, eu falo isso porque eu também estou agora na universidade, então, assim, eu já levei os Inconfidentes para os meus alunos, já levei o Padre Amor, assim, então, assim, precisa que nós façamos isso, né? Então, esse primeiro movimento tem que ser os professores, os educadores, né? E depois, é o que você falou, né? O cinema puxa e não tem mais como sair. Então, eu só tenho a agradecer ao convite, essa conversa que foi muito, muito prazerosa, muito prazer em conhecer vocês, assim, né? Mesmo que virtualmente, mas um pouco pessoalmente também, né? E é isso, gente. Obrigada mesmo pelo papo maravilhoso. Não, bacana, Meire. Obrigado. Amanhã eu já estou... Amanhã eu já estou correndo Google... atrás dos livros da Meire, que eu fiquei curiosíssimo de ler. E eu queria dizer, Afonso, que eu fiquei muito, muito surpreso e muito honrado com o seu convite, porque o Afonso não apenas é um grande fotógrafo de cinema, mas o Afonso é um mito, né, para todos nós. Então, foi ótimo. Me convide sempre para conversar, que eu adorarei conversar com vocês. É um mito que você não quer conhecer de perto. É um mito enquanto estou longe. Aliás, é um truque meu. Eu fui para os Estados Unidos para me tornar isso, um mito. Né? Porque ninguém aguenta ficar perto de mim, sabe, o cara? Está funcionando, Afonso, está funcionando. Não, mas então isso é que importa. Olha só, eu queria deixar uma coisa aqui, eu não podia deixar de falar. Com todo esse amor pelo Joaquim, pela obra dele, pelos amigos, a parte, eu não posso deixar de dizer uma coisa do Walter Lima. O Walter, quando a gente está montando essa história do Cineclube e tal, o Walter falou, não, Inconfidentes, porque para mim é o filme mais importante do cinema novo, tem um dos melhores do cinema brasileiro, é importante para o momento atual e tal. E, infelizmente, por 2 vezes, o Walter fica em possibilidade de vir aqui. Entende? Mas eu quero registrar isso e que vocês saibam disso, porque é com pena que ele ficou de não poder, pela 2ª vez. A primeira vez nós, inclusive, postergamos a mostra do filme para ele voltar. E não é que dá tudo errado, ele não pode. Mas, enfim, isso, entende? Saber o carinho que a gente tem por ele e a Alice e a família saberem que também que o Walter tem um carinho enorme e a palavra do Walter aqui que eu estou querendo deixar registrado, sabe? Sem dúvida. E antes de passar aqui a palavra para a Alice, Carlos, você sabe que durante muito tempo esse Cineclube foi feito com o Afonso em Los Angeles, né? Tem umas 2 semanas que ele veio para cá. E aí, como eu moro no Horto ali na Gávea, eu fiz questão de ir até em frente ao apartamento dele para dar um adeus para ver se ele estava aqui mesmo. E tá. Então, o mito existe. Esse mito é bom. É real, né? Alice, virtual. Ô, Ricardo, só para também não deixar no ar, eu fui rapidinho aqui, o tio Google me deu a informação. É Dragona. Dragona. Muito, muito bom. Obrigado. Nada. Então, Alice, muito obrigado a você pela gentileza, pela sessão do filme, enfim, pelo envolvimento, por estar aqui com a gente e por trazer sempre essa questão, que é a questão que a gente trata em todas as sessões, que é a questão da memória, e que nós vamos vendo que muitas vezes nós falamos, uma coisa que o Eduardo falou que é muito importante, a gente fala dos filmes, os filmes estão muito próximos a gente, era isso que eu queria falar sobre o Abismo, mas a gente esquece que para quem está ali, com às vezes 20, 30 anos, não tem a menor ideia do que a gente está falando. Então, essas sessões, às vezes até eu fico meio didático falando da diferença de uma cópia para outra e tal, porque realmente isso se perde, né? E já começa a ficar difícil imaginar como era o período em que as pessoas saíam de casa para ir ao cinema, né? Enfim, então tudo mudou em muito pouco tempo na história do cinema, desde a produção até a fruição. Então, Alice.
Então, agradecer também, estou muito feliz de ter podido ver o Carlinhos de perto, é bom, né? Essa coisa virtual, que a gente vê a cara da pessoa, quando, né? A gente ia ter tanto tempo para se olhar. Meire, eu estou encantada de te conhecer, também estou louca para ler seus livros. É muito estranho a gente não ter... Assim, eu não sabia sequer que você tinha feito esse trabalho todo, então, bom... Quero mergulhar nele, estou aqui, vou pegar seu telefone e vamos conversar muito. Marialva é atualmente a minha grande inspiradora, né? Eu estou, graças à Lei Aldir Blanc, justamente dando aulas de cinema online para vários horizontes. Agora, semana que vem, eu começo a dar justamente obras completas de Joaquim Pedro para adolescentes do ensino municipal. Então, estou super feliz com isso. Vou fazer um curso bem, assim, tratando de preservação também, né? Essa questão é muito, muito séria e eu acho que o grande pulo do gato que a gente tem que dar, porque não tem como perder, né, o que está na Cinemateca Brasileira, não tem como a gente deixar acontecer outra tragédia, como foi a do Museu Nacional. Eu acho que o grande pulo do gato é a educação mesmo. Acho que é a gente conseguir implicar os professores, fazer com que as pessoas entendam que isso é patrimônio brasileiro, que é de todos, que é muito sério, né? E realmente conseguir fazer isso rápido. E, assim, eu estou empenhada nesse assunto de verdade, com todas as forças. Aí, queria dizer só mais uma última coisa, porque a gente falou tanto dos figurinos, né? Os figurinos, os anjinhos, né, que bordam o vestido de noiva da Marília, eles foram feitos pela dona Lúcia Rocha, que bordou todas aquelas roupas e tal, e ela disse que ela costurou as roupas dos figurinos do Cinema Novo inteiro, mas que a única pessoa que deu os créditos a ela foi meu pai. Assim que eu queria... Parece no filme os créditos. Dona Lúcia faz os créditos. Exatamente. Pois é, então queria lembrar a Dona Lúcia e, bom, e mais uma vez agradecer pela oportunidade linda de estar aqui com vocês essa noite. Alice. Muito bem. Afonso, você quer anunciar o filme da semana que vem? Não, anuncia você, por favor. Espera aí, deixa eu falar rápido. O César quer falar antes, então... Vou falar rapidinho, porque eu acho que, complementando esse trabalho que a Alice vai começar agora, de levar para os jovens, para as escolas públicas, esse interesse pelas obras do seu pai e com tudo, isso junto, nós não vai poder deixar de falar na preservação do nosso cinema, isso vai ser muito importante, porque nós estamos criando, e já criamos algumas vezes, cursos de preservação, entendeu? E a gente percebe que há um interesse muito pequeno das pessoas pela essa área de preservação. Eu acho que talvez por desconhecimento do valor que tem esse trabalho, sabe? Então, essa coisa de você levar para os pequenos, entendeu? Essa ideia de que a preservação é fundamental, isso vai fazer com que mais à frente a gente possa concretizar esses cursos de preservação para ensinar pessoas e formar pessoas capacitadas em preservar as obras, não só a nossa, como de todo mundo. Né? Maravilha, César. Afonso, aqui eu estava um pouco inseguro, que a gente conversou tanto, e eu não sei se é esse o filme da semana que vem. Então, eu vou anunciar, se eu errar... Campo Grande, semana que vem, de Sandra Kogut, com a presença de Sandra Kogut, e nós estamos ainda trazendo outros convidados, mas seria muito importante. Peço a todos vocês que se inscrevam, né, no site da ABC Cursos de Cinema. Vocês vão passar a receber sempre o link dos filmes que nós iremos exibir na segunda e o debate também. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Viva o cinema brasileiro. Tchau, gente. Falou, gente. Um abraço. Falou, gente. Saúde e paz. Tchau, tchau. Beijo. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, terminar com a aquarela do Brasil. É isso aí. Aí. Isso. Falou, Afonso. Tchau, tchau.
Tchau. Boa Falou, noite. César. Boa noite. Alice. Falou, Carlos. Tchau, tchau, Miriam. Tchau, tchau.